O tema de hoje é Heróis da Fé, Abel. Começaremos uma sequência de estudos da Galeria dos Heróis da Fé, falaremos sobre os seus personagens, o seu exemplo de fé e aquilo que Deus espera de cada um de nós com relação à nossa fé. E o nosso texto está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, que vai dizer assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós temos aqui uma descrição de que Abel, através da sua fé, ele ofereceu a Deus um sacrifício muito melhor do que Caim. E essa fé dele foi tão grande, a demonstração foi tão grandiosa, que mesmo depois de morto, a sua fé continua falando. E onde é que nós temos a história de Abel? Nós temos lá em Gênesis, para a gente conhecer um pouquinho sobre ele. São poucos versículos, mas que é uma profundidade muito grande daquilo que Deus tem para cada um de nós. Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Nós temos aqui uma descrição muito simples. O que o texto está dizendo? Que Abel, ele era pastor de ovelhas. E que em um determinado momento eles foram fazer uma oferta, um sacrifício a Deus, e Abel ele trouxe a primícia. Ele trouxe a primícia dos seus frutos, a primícia das suas ovelhas, e apresentou a Deus ali essa primícia com a sua gordura. E Deus se agradou do que Abel fez. Não se agradou do seu irmão Caim, mas não é o nosso assunto, mas se agradou do que Abel fez. Agora eu quero que você veja algo interessante. Abel, ele tinha um desejo muito grande no coração de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Você pode questionar, mas Caim também tinha. Porque Caim levou os frutos. Sim, Caim levou. Mas Caim não tinha tanta preocupação em agradar a Deus quanto Abel. Porque o texto diz que Caim levou, depois de um tempo, alguns frutos. Ele não levou as primícias dos frutos. Ele não levou os primeiros, o melhor. Ele levou possivelmente o resto. Mas Abel levou o melhor, levou as primícias. Agora, algo importante que você precisa entender. O texto diz que Abel era pastor de ovelhas. Agora, por que Abel era pastor de ovelhas? Porque naquela época não se comia carne de animal. Naquela época não comia. Então, por que Abel pastoreava ovelhas? Olha o que o texto diz lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Nós temos aqui que quando Deus criou a terra e determinou que o homem deveria se alimentar da terra, o que o texto está dizendo? Que o homem comeria das sementes, comeria dos frutos, comeria das hortaliças, que os animais comeriam das ervas verdes, comeria do capim. O leão comia capim, o tigre comia capim, o urso comia capim, os animais todos comiam capim, e o homem comia do fruto da terra, comia legumes, comia verdura, comia fruta. Era isso que o homem comia. Então o homem, nesse momento, ele não comia animais. Então por que Abel estava criando ovelhas? Isso é muito interessante. Porque possivelmente ele aprendeu com o pai dele, Adão. Adão entendeu de Deus que ele deveria matar um animal. O animal deveria ser morto em oferta a Deus. E Abel aprendeu isso com o pai. E ele sabia que ele tinha que oferecer um sacrifício a Deus, e o sacrifício tinha que ser de um cordeiro. Então Abel criava as ovelhas para oferecer o sacrifício a Deus, e não apenas isso, mas também para
fazer roupas para suas irmãs, fazer roupa para sua casa. Então Abel tinha um desejo de agradar a Deus através dos sacrifícios e tinha um desejo de servir as pessoas com aquilo que Deus o deu, que é um talento de cuidar das ovelhas. É algo que nós precisamos entender. Havia no coração de Abel um desejo de cuidar das pessoas e de agradar a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 3, para você falar assim, por que nós comemos animais hoje? Porque só depois do dilúvio que Deus autorizou comer a carne de animais. Olha o que vai dizer. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, após o dilúvio, Deus autorizou que se comesse a carne de animais, mas antes não comia. Então, Abel, quando ele criava as ovelhas, ele tinha intenção, primeiro, cultuar a Deus através dos holocaustos e fazer roupas para a sua casa, para a sua família. Ali, os seus pais e os seus irmãos e irmãs, que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Então, essa era a intenção do coração dele. Por causa disso, Deus se agradou dele. Deus se agradou porque havia no coração de Abel o desejo de agradar a Deus. Por isso, Deus, quando olhou para Abel e a sua oferta, Deus ficou feliz. Ele se agradou da oferta de Abel e se agradou do coração de Abel, porque Abel tinha um coração sincero diante dele. E olha o exemplo que nós temos para nós hoje. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo para os irmãos, olha, nós rogamos a vocês, continuem servindo a Deus, continuem sendo exemplo, continuem agradando a Deus através da vida de vocês, através do procedimento que vocês têm tido. Que continuem, e não é só continuar, progrida cada vez mais em agradar a Deus. Olha o que vai dizer para os irmãos de Colosso, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, quando nós ouvimos falar da fé de vocês, nós temos orado para que vocês entendam a vontade de Deus, para que vocês vivam para o inteiro agrado, que a intenção do coração de vocês seja agradar a Deus. Agradar de que maneira? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós temos em Abel um grande exemplo de alguém que procurou agradar a Deus. E isso que nós temos que fazer a cada dia, agradar ao Senhor, para que a nossa fé ela venha falar, mesmo depois que nós saímos aqui desse mundo, mesmo depois que nós fomos recolhidos, que nós fomos do pó da terra. Que a nossa fé venha falar, assim como a fé de Abel. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero entregar a sua família, a sua casa. Meu Deus, que haja no coração deles, assim como houve no coração de Abel, um desejo de agradar a Deus, de viver para o inteiro agrado a Deus. Abel, ele entendeu a importância de agradar a Deus e de servir as pessoas. Que nós possamos entender isso, que o Senhor espera que nós venhamos te agradar a cada dia. Te agradar de que maneira? Crescendo e frutificando em toda boa obra e crescendo no teu conhecimento, conhecendo a cada dia o Senhor na intimidade, tendo intimidade com o teu Espírito Santo, conhecendo a tua presença, entendendo a tua vontade para nós. Pai, eu peço em favor dos teus filhos que a cada momento da vida deles, a cada caminhar, a cada passo que eles iam dar, a cada palavra que eles iam falar, que o desejo do coração deles sejam agradar o Senhor, sejam servir aos irmãos que estão ao nosso redor, seja fazer a tua vontade. Quando fazemos a tua vontade, nós receberemos do Senhor o galardão e a recompensa. A recompensa da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, é a entrada no teu reino eterno. Eu oro por essa casa e por essa família e peço que eles experimentem do teu milagre, do teu poder, da tua restauração, da tua fé. Que eles estejam dispostos a cada dia em te agradar e em servir aos irmãos, servir uns aos outros, como o Senhor Jesus nos ensinou. Eu oro por eles em nome de Jesus.
Amém, queridos.